Amém. Sabe quando você tem um desejo muito grande por alguma coisa, e aí quando finalmente você consegue isso, depois de pouquinho tempo, isso começa a perder o valor para você? Eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro carro. Eu sou do mercado financeiro e eu me formei em economia, eu comecei a trabalhar como analista de investimentos, e aí eu lembro, tem muito tempo já isso, estou ficando velho, e aí eu, como todo bom brasileiro, né, que começa a trabalhar, comecei a ganhar lá meu saláriozinho de analista júnior de investimentos, eu comprei um carro. Eu me lembro que eu queria muito comprar aquele carrinho, eu fiquei tão feliz, como todo bom brasileiro, dei uma entrada, depois parcelei em 1 milhão de vezes, mas cara, como eu fiquei feliz por ter comprado, eu queria tanto aquilo. Eu lembro que nos primeiros dias eu tomava cuidado por onde andava, apesar da nossa estrada, né, aqui eu ficava tentando não passar em cima de buraco, é difícil aqui, né? Enfim, hoje a estrada que a gente tem aqui em Itaipu, parece que eles colocam aquelas tampas de bueira exatamente onde a roda passa, para o seu carro fazendo pum, pum, assim, bem na direção. É difícil, enfim, mas eu tentava dirigir com todo cuidado e tal. Eu lembro uma vez que meu pai pegou esse primeiro carro que eu tinha do meu lado, né, para ver todo feliz, meu filho comprou o primeiro carro dele, aí a gente foi andar, aí ele passou num buraquinho de nada, pai, presta atenção aí, ele, filho, você está brincando, né, comigo, enfim. Cara, e eu assim, que geralmente não lavo o carro, não tenho esse costume, né? Eu lembro que eu lavava o carro toda semana. Eu mesmo, assim, botava água, pegava lá pano e limpava para deixar sempre ele bonitinho, daquele jeitinho. O tempo passou, não muito tempo, óbvio, uns 2, 3 meses, e aí aquilo ali começou a perder o valor para mim. Eu me acostumei com aquele carro. O carro se tornou um objeto completamente normal. O que eu mais desejava naquele momento se tornou tão comum para mim que perdeu o valor. Hoje, até quem me conhece sabe que eu não ligo muito para carro. Geralmente, para eu lavar o carro leva muito tempo. Enfim, já teve vezes, cara, que eu fiquei, 1 ano sem lavar carro. O carro já imundo, parecia que era cinza, o carro que era preto, enfim. Com o tempo, as coisas tendem a perder o valor no nosso coração. Geralmente isso acontece com alguns objetos que a gente tem. É muito comum isso com criança. Não sei se você já reparou, eu com a minha filhinha, vejo isso o tempo todo acontecendo. Ela ganha aquela bonequinha que ela queria muito, enfim, que está na moda e tal. Aí, cara, dá 1, 2 dias, ela já larga já no canto da casa, já não brinca tanto com aquela boneca e tal. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. O problema é quando a gente faz isso, a gente tem esse tipo de postura com coisas que não deveriam perder o valor para o nosso coração. Por exemplo, quando a gente deixa de valorizar a nossa família, quando a gente deixa de dar esse valor para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, coisa que talvez no início do casamento a gente desse muito mais valor. Quando a gente deixa de valorizar a nossa saúde, quando a gente deixa de valorizar coisas que a gente recebe do próprio Deus, que talvez anos atrás a gente orasse muito, pedisse muito, e Deus finalmente deu aquele presente para a gente, hoje a gente já não dá mais tanto valor assim. E tem algo que eu considero ainda pior, é quando a gente deixa o valor da presença de Deus se perder. Quando a gente começa a ter uma postura de quem banaliza algo que é tão precioso, tão imensurável, tão valioso. Quando a gente começa a se acostumar, no sentido negativo, com a presença, como se fosse algo comum. E como a gente é pecador, infelizmente, isso acontece com todos nós. Infelizmente, o nosso coração, às vezes, banaliza a presença de Deus. Não é à toa que a gente tem textos bíblicos que chamam a gente a voltar constantemente, porque, infelizmente, a gente perde o deslumbre de acordo com as circunstâncias. A gente perde a essência com muita facilidade no meio da nossa caminhada. Tantas coisas que aparecem na nossa vida. Trabalho, namoro, casamento, filhos, amizades, as preocupações da vida, até mesmo às vezes o ativismo dentro da igreja. Coisas que fazem a gente perder o encanto, o deslumbre com a presença de Deus. O nosso coração é tão mau que ele se perde com uma facilidade imensa. O coração começa a se confundir e desanima e se afasta e se perde novamente. E ele é capaz de rebaixar a presença de Deus a um mero momento que a gente deve ter na vida, como se fosse um carro que envelhece, como se fosse uma roupa que sai de moda, ou um item que a gente compra e perde o brilho com o tempo. E por isso, constantemente, a gente precisa trazer o coração de volta.
O final de Êxodo, ele ensina para a gente algo impressionante, irmãos, sobre a presença de Deus. É esse trecho que eu quero ler com vocês aqui nessa noite. Êxodo, capítulo 40, a gente vai ler os versos 34 e 35. Êxodo, capítulo 40, versos 34 e 35. O texto sagrado diz assim para a gente: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém. Irmãos queridos, Moisés é uma das pessoas que mais teve intimidade com Deus. Ele foi um homem de Deus, um servo realmente. O próprio Deus vai falar isso sobre esse seu amigo, sobre esse seu servo. O próprio Deus declara que com Moisés ele falava diretamente. A Bíblia usa a expressão face a face. E repara uma coisa, nesse momento aqui, desse trecho que a gente leu, Moisés, irmãos, já tinha tido várias experiências com Deus. Moisés aqui, nesse trecho, ele já tinha visto uma sarça pegar fogo no meio do deserto sem ser consumida. Ele já tinha visto uma vara se transformando numa serpente e depois voltando a ser uma vara de novo. Ele já tinha visto Deus enviar 10 pragas contra uma nação poderosíssima nesse tempo, o Egito, só para libertar o seu povo da escravidão. Ele já tinha visto um mar inteiro se abrir para todo um povo passar. A gente está falando de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Gente, é muita coisa. Esse mesmo homem recebeu do próprio Deus as tábuas da lei. Ele conversou várias vezes com Deus diretamente. Ele viu a forma de Deus. Ele falava com ousadia com Deus. A palavra vai dizer que a intimidade dele com Deus era tão grande que ele era considerado um amigo de Deus. Deus revela muitas coisas para Moisés e para o povo por meio dele. E assim que o tabernáculo é finalmente armado, de acordo com a vontade de Deus, com todos os utensílios, o texto então vai dizer que a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu aquele lugar, encheu o tabernáculo. E a partir desse momento Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória de Deus enchia aquele lugar. Irmãos queridos, preste atenção nessa cena. Moisés, alguém considerado um amigo de Deus, tamanha era a intimidade que ele tinha, um servo fiel de Deus, ele não podia entrar agora na presença de Deus. Se você lesse o livro de Êxodo, alguns capítulos antes, em Êxodo 33, a Bíblia vai dizer para a gente que Moisés costumava montar a tenda do encontro. Só que nesse momento, fora do acampamento, distante daquelas pessoas, o povo ainda vivia em pecado. Veja isso, ele já tinha conversado com Deus diretamente, ele já tinha visto a Deus naquele espetáculo incrível, cheio de fogo e fumaça em cima do Monte Sinai. Ele já tinha entrado nessa tenda que ele chamava de tenda do encontro, quando a nuvem descia sobre ela, mas agora ele não podia mais entrar. As coisas a partir desse exato momento mudaram. Deus mandou construir um tabernáculo agora no meio do povo e começou então a dar instruções sobre como eles deveriam se aproximar em arrependimento e adoração. Eu não sei se você já pensou sobre isso quando você leu o Antigo Testamento. Você já pensou que Deus dava detalhes demais? Ele tinha detalhes demais no desejo que ele tinha para os casos de ofertas, para casos de sacrifícios, para casos de perdão de pecados, para casos de aproximação. Irmãos queridos, quantos detalhes de como tudo tinha que ser feito. O fogo do incenso, a receita do incenso, o tamanho da bacia, como cada peça tinha que ser, de que material, de que medida. Quando tinha mofo, quando tinha lepra, quando nascia menino, quando nascia menina, quando a mulher estava menstruada, quando saía sêmen do homem, quando o povo cometia pecado intencional, quando o povo cometia pecado que não era intencional. Quantos detalhes, quanta coisa a gente lê no Antigo Testamento. Por que isso, irmãos? Tudo isso era para deixar muito clara a santidade do nosso Deus.
O nosso Deus verdadeiro, revelado, ele não era como as outras divindades dos povos ao redor. Ele não era qualquer um. Ele não era uma divindade criada pelos homens, inventada pelo ser humano, como as nações à volta de Israel faziam. Esse Deus revelado, o único Deus verdadeiro, ele se importava com a vida humana. E é assim até hoje. Até mesmo aquele a quem ele chamava de amigo, depois que tudo foi revelado e começou então a valer, ele não podia agora mais se aproximar sem observar todos os rituais. E quem não agisse assim, morreria. Qualquer um que fizesse qualquer coisa fora dos parâmetros dados por Deus, morria imediatamente. E quantos casos a gente vai ver no Antigo Testamento que confirmam isso? Por exemplo, os filhos de Arão morrem na hora por acenderem um incenso profano, um incenso diferente daquele que Deus tinha ordenado. Miriam ficou com lepra por ter desagradado a Deus. Um jovem foi apedrejado por tomar o nome de Deus em vão. Uzá, que era um rapaz, ele toca na Arca da Aliança com um pretenso cuidado, ele queria ajudar a arca para ela não cair no chão. Ele é fulminado no momento que ele encosta naquela arca, que representava a presença de Deus. Quando a gente lê sem entender, a gente pensa, caramba, por que essas coisas aconteciam? Deus queria que o povo entendesse quão santo ele sempre foi, quão santo ele é, quão santo ele sempre vai ser. Tanto que em todo tempo ele mesmo vai repetir: sejam santos porque eu sou santo, sejam santos porque eu, Senhor, sou santo, sou Deus zeloso. E meus irmãos, tudo isso se seguiu por aproximadamente 1.200 anos. É muito tempo, é muito tempo. Quando você olha os países das Américas, você vai ver que todos eles não tem nem isso, não chega nem perto disso de existência. A partir da lei, a presença de Deus era manifesta apenas no lugar santíssimo. Pouquíssimos podiam se aproximar, era um privilégio para poucos. Deus ordenou que Moisés construísse um tabernáculo, tipo uma tenda, em que a relação dele com o povo aconteceria ali naquele lugar. Nesse tabernáculo, o povo ofereceria ofertas a Deus, sacrifícios, adoraria a Deus, se aproximaria de Deus. E Deus estabeleceu que apenas uma tribo de 12 seria responsável por tudo que acontecesse ali naquele lugar, era a tribo de Levi. Nesse tabernáculo tinham duas partes essenciais, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era onde aconteciam os serviços sacerdotais. O lugar santíssimo era onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença santa de Deus. Os sacrifícios aconteciam no pátio externo. Meus irmãos, a parte santíssima era um lugar altamente especial, totalmente separado. Lá era onde ficava a Arca da Aliança. O principal sacerdote, conhecido como sumo sacerdote, era o único autorizado a entrar nessa parte, e ele fazia isso só uma única vez por ano. E ele entrava ali para fazer um sacrifício por todo o povo. A presença de Deus nesse tempo só se manifestava ali, nesse lugar santíssimo, o santo dos santos. Isso era algo visível ao povo, didático, para que eles entendessem que o único Deus verdadeiro não era como os outros deuses com D minúsculo. Só Ele era o Deus verdadeiro, totalmente santo, totalmente separado. E Ele merecia toda a reverência, todo o louvor, toda a honra, toda a majestade. O ser humano não podia se aproximar de qualquer jeito. O que separava o lugar santo desse lugar santíssimo era um véu, era uma espécie de couro bem grossão, assim, para separar esses dois lugares dentro do tabernáculo. E esse véu, irmãos, era muito significativo. Por milhares e milhares de anos, esse véu separou a presença de Deus de todas as pessoas. Depois, quando o povo de Israel toma então posse da terra prometida, um templo vai ser construído no lugar do tabernáculo, e ali naquele lugar o véu continuou separando a presença de Deus do povo, e toda aquela reverência foi mantida. Irmãos, imaginem só, se nós estivéssemos vivendo ainda tempos como esse, se todo esse protocolo valesse hoje na nossa vida, a gente ia combinar de vir para um lugar
para adorar o Deus verdadeiro, mas a gente não ia poder entrar de fato na presença de Deus. Você imagina isso? Só uma única pessoa, o pastor principal talvez da igreja, entraria de fato na presença de Deus, representando todos nós naquele ambiente. Isso aconteceria uma única vez por ano. Imagina, só quando a gente vai para o retiro. Você consegue imaginar, irmãos? A presença de Deus é valiosa assim. Ela é maravilhosa assim. Mas todo esse protocolo dura até um certo momento da história, até que Jesus vem. E quando Jesus vem, tudo muda. Jesus, sendo Deus e homem, quando morre na cruz, ele faz com que o véu seja rasgado. E a implicação disso é gigantesca. A presença de Deus agora é acessível a todos aqueles que creem. Jesus tornou possível o nosso acesso a Deus por meio do seu sacrifício perfeito naquela cruz. Irmãos queridos, é Jesus quem faz a presença de Deus, que continua tendo a mesma importância, se tornar acessível a mim e a você aqui hoje, em Niterói, um lugar completamente distante de Jerusalém, onde o templo estava. E quantas vezes a gente não dá valor a isso? Quantas vezes a gente perde de vista quão profunda, quão preciosa, quão santa é a manifestação da bondade, do amor, da graça de Deus por meio da sua presença. Meus irmãos, a presença de Deus é algo de valor inestimável. Quantas vezes a gente perde esse senso de privilégio em momentos como esse, de um culto que a gente tem semanalmente, ou de repente no momento que a gente se reúne para orar, na reunião de oração, ou no encontro de célula, e Deus se faz presente. Quantas vezes a gente chega num culto como esse com o coração frio, distante, sabendo que a presença de Deus vai se manifestar nesse momento. Nós precisamos voltar a valorizar a presença. É disso que a gente está falando aqui. Voltar à essência, voltar a dar valor ao que nunca perdeu o valor essencial, o valor real que tem. O nosso Deus, irmãos, em essência, é totalmente bom, é totalmente santo, e é gracioso, é amoroso, é amigo, é perfeito em todos os sentidos. E a gente precisa viver como se isso fosse uma realidade para o nosso coração. E diante disso, eu queria trazer uma única lição que a gente consegue extrair desse trecho que a gente leu e de tudo que a gente está falando até agora. A presença de Deus é tão valiosa que precisa ser amada e temida. A presença de Deus é tão valiosa que ela precisa ser amada, desejada, mas ela também precisa ser temida. A presença de Deus precisa ser o que a gente mais deseja. No Antigo Testamento, quantas restrições havia para que uma pessoa apenas se aproximasse da presença de Deus? Quantos textos vão mostrar para a gente quão santo é o Senhor? Até mesmo esse que a gente está lendo aqui agora, um dos homens mais íntimos de Deus, agora não podia entrar na presença desse Deus de qualquer forma. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia aquele lugar, enchia de uma forma que nem mesmo esse servo entrava. A palavra afirma para a gente que nesse exato momento milhões e milhões de anjos adoram a Deus. Estão na presença dele manifesta, reconhecendo quem ele é de verdade. Nesse exato momento, é o mesmo Deus, com a mesma santidade, com o mesmo poder, com a mesma graça. Diante da presença manifesta, gloriosa, santa de Deus, toda a criação se dobra e adora. E quantas vezes a gente vem a um lugar como esse e talvez a gente não dê a importância merecida ao que acontece. Você consegue perceber que Deus está exatamente agora aqui nesse lugar? Ou pelo menos quando você vem
para cá, num dia como esse de culto, você vem com o coração cheio de expectativa, pensando, eu vou entrar na presença de Deus, eu vou buscar o meu Senhor, eu espero que minha adoração agrade o seu coração. Como fica o nosso coração diante dessa santidade impressionante? Meus irmãos, antigamente pessoas morriam se apenas se aproximassem de forma inadequada. O que mudou na cabeça de Deus? Nada. O que mudou para cada um de nós? Apenas que Jesus morreu e pagou um preço impagável no nosso lugar. Sabe por que eu e você não somos fulminados agora, nesse exato momento? Por causa de Jesus. Foi por causa da cruz, meus irmãos. Isso é maravilhoso demais. Hoje, essa mesma presença indizível, sublime, inexplicável, ela é acessível a nós, porque Jesus recebeu a ira santa, pela banalização que muitas vezes a gente faz, pela inadequação que a gente apresenta, pela falta de respeito que muitas vezes a gente demonstra, pela ingratidão que a gente tem no coração, pela falta de noção que muitas vezes a gente carrega aqui dentro. O véu se rasgou de alto a baixo para que todos tivessem acesso a algo antes totalmente inacessível. Quero muito que você consiga perceber o tamanho da santidade da presença de Deus e do privilégio que é isso. É muito difícil quando a gente vem pregar aqui, porque a gente fica tentando, como que eu vou conseguir explicar e passar isso para a igreja? E a gente não consegue, porque, enfim, a gente é limitado. A gente fica em oração, Senhor, por favor, que a igreja entenda a profundidade disso, a beleza disso, a maravilha que é, para que a gente entenda o privilégio de poder entrar na sua presença. Meus irmãos, o maior desejo é que essa noite você entenda o privilégio que a gente tem de estar num lugar como esse, adorando a Deus, podendo entrar na presença dEle. Que privilégio maravilhoso. Hoje à tarde eu entrei no meu quarto, fui ter um momento com Deus, eu pensei, Senhor, isso aqui é maravilhoso demais. Irmãos, isso só é possível pelo que Jesus fez. Por isso Ele é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa gratidão, de toda a nossa entrega. Entende? A gente não pode ficar cauterizado, vindo para cá como se fosse mais um dia de culto normal. Não pode, irmãos, a gente tem que lutar contra o nosso próprio coração. Deus continua sendo santo, santo, santo. Ele continua sendo exatamente o mesmo Deus. Quantas pessoas tiveram contato com Deus no passado, e quando se davam conta disso, elas ficavam admiradas, porque viram a Deus, ou ouviram a sua voz, e não tinham morrido. Essa é a profundidade da presença de Deus, por isso que o sacrifício de Jesus na cruz é impressionante, e precisa maravilhar o nosso coração. Não por apenas perdoar todos os nossos pecados, que a gente já reconhece como horríveis, como repulsivos, nojentos, mas também por nos livrar da ira de Deus, por pecados que a gente nem percebe, que a gente continua cometendo. Por que a gente acha que perder o primeiro amor é normal? A gente acha que o primeiro amor é só para quem é novo convertido? Não! É pecado, é porque a gente ainda tem dureza no nosso coração. Por que a gente acha que cantar louvores sem ânimo, sem colocar mesmo a nossa entrega, ou sem reverência a Deus é normal? É porque a gente não percebe quão santo, quão grandioso, quão digno de exaltação é o nosso Deus. Porque a gente ainda acha que a gente pode cair em alguns pecados no nosso dia a dia, e depois é só a gente pedir perdão, porque Deus vai perdoar, afinal Ele é um Deus gracioso. Parece que Ele nem liga. É porque a gente ainda não entende de fato o peso da cruz. Peso que não veio sobre nós, mas sobre o nosso Salvador misericordioso. Quando eu fazia a leitura bíblica anual, que a gente fez, antes que a gente está fazendo agora, da bianual, né? Quando eu lia Êxodo e Levítico, eu via todas essas exigências que Deus fazia para a sua adoração, para a apresentação de ofertas, para os rituais de expiação dos pecados. Meus irmãos,
poxa, eu tive uma experiência com Deus tão impressionante, parece que Deus me visitou de uma forma tão diferente. Eu senti muito forte essa sensação da santidade de Deus, de quantas vezes eu banalizei a presença dEle. Sabe quando vem esse sentimento de convicção no seu coração? E lendo cada um desses detalhes, eu falei, Senhor, quantas vezes eu oro só porque eu acho que tem que orar? Como eu posso agir assim com Deus que é tão santo? Como eu posso parar de me deslumbrar com tanta bondade e tanto amor que esse Deus derrama sobre a minha vida dia após dia? Como eu posso achar que participar de um culto como esse é algo só normal? Hoje é domingo, dia de culto. Irmãos, isso aqui não é normal, isso aqui é impressionante. Isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui é uma dádiva, é uma bênção que Deus dá pra gente. Às vezes eu fico pensando, poxa, se o povo do tempo de Moisés visse a forma como eu presto culto hoje, ele ia ficar impressionado com a minha, talvez, falta de temor. A dureza do nosso coração é que faz parecer que isso aqui é algo corriqueiro. Se aproximar de Deus hoje para nós só é algo possível porque Jesus tornou isso possível, meus irmãos. Foi a cruz, foi a entrega amorosa e inexplicável dele naquele lugar que era para ser nosso. A gente é tão pecador, a gente é tão mal, que a gente tem a facilidade de transformar coisas tão grandiosas em pequenas, coisas que são tão sublimes em banais, coisas tão santas em coisas comuns. Nosso Deus não é nem de longe alguém comum. Ele continua sendo santo, totalmente santo, perfeito em majestade, em grandiosidade, em bondade, em amor, em graça, em misericórdia. Qualquer outro atributo que você possa imaginar e dar a Deus. Ele se fez homem em Jesus para que a sua presença fosse possível a todos nós. E isso é incrível demais e precisa causar deslumbre aqui dentro. Diante disso, eu queria trazer algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, não se acostume com a presença de Deus. Não se acostume com a presença de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não pense que isso é algo comum. Não banalize a presença de Deus. Isso precisa valer, meus irmãos, para todos os cultos. Para as reuniões de oração, para as células que a gente tem aqui na igreja, ou até mesmo quando a gente estiver sozinho no nosso quarto, para fazer o nosso momento de devocional. A gente não pode agir como se participar de um culto assim fosse algo normal, corriqueiro. Não é, é uma dádiva, é uma bênção, é um privilégio. É um privilégio. É um presente de Deus, a gente poder se reunir nesse lugar e cultuar o nosso Senhor, tendo a certeza da sua presença. A única coisa que impede a gente de ser fulminado nesse exato momento, como era no Antigo Testamento, é o sacrifício de Jesus. Por Ele ter dado a vida naquela cruz, a presença de Deus pode ser dada a todos os que creem, em qualquer momento, em qualquer lugar. É por isso que a gente tem o privilégio de poder entrar no nosso quarto, fechar a porta e buscar o Senhor. E abrindo um parênteses aqui, se você tem vivido já há muito tempo sem ter alguma experiência real com Jesus, meu irmão, minha irmã, não descanse até você ter uma experiência nova com o Senhor. A presença de Deus foi dada a cada um de nós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, e clama a Jesus até que Ele venha. Faça como Jacó fez, lute, até que você receba mesmo essa bênção do Senhor, a bênção da sua presença. Isso é um privilégio, meus irmãos. Não banalize a presença de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus na história gostariam de viver esse momento que nós vivemos hoje, em que a presença de Deus pode ser desfrutada sim, em que Deus pode ser buscado em qualquer lugar, em que Deus pode ser adorado, louvado, agora sem a necessidade de ritos imensos e difíceis e complexos. Participe de todos os cultos, tendo a certeza do privilégio que é sentir a presença de Deus. Participe de todas as reuniões de oração, tendo a certeza da presença de Deus aqui no nosso meio. Participe de todas as reuniões de célula com o coração cheio de temor, de reverência e ao mesmo tempo cheio de alegria e gratidão. Nosso Deus é santo e Ele se faz presente em cada um desses momentos. A segunda aplicação:
Volte a buscar o Senhor com desejo. Volte a desejar. É impossível a gente entender todas essas coisas que estão sendo faladas aqui essa noite e o coração não arder. É impossível a gente ouvir todas essas coisas e pensar que são coisas normais da vida. É impossível a gente ouvir sobre tanta graça, sobre tanto amor, sobre tanta bondade, o nosso coração não arder de desejo, não arder de paixão, não arder de alegria. Se hoje você não tem sentido esse desejo aí dentro do seu coração, então reflita no que pode ter acontecido. É assim que a Bíblia ensina. O que você acha que fez com que você chegasse talvez nesse nível, em que hoje você sente que você está completamente frio, distante de Deus? Onde foi que você caiu? Isso aconteceu em algum momento da vida? Em que momento o seu coração se esfriou? A Bíblia ensina a gente a fazer esse tipo de reflexão, para que a gente se arrependa e para que a gente se volte de novo ao Senhor. Volte a buscar Jesus com todo o seu ser, volte a buscar com desejo. Ele está aqui, Ele vai falar, Ele vai se manifestar, Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai libertar. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da verdadeira alegria, a verdadeira paz, Ele é a fonte de consolo, Ele precisa ser o mais desejado. Ele, meus irmãos, é a essência da vida, não é da vida cristã não, é da vida, de toda a vida. Terceira aplicação, faça de Jesus o alvo da sua busca, não o que você pode sentir quando você busca. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu falei sobre isso recentemente no Gol, foi acho que no sábado passado, não sei se é ontem ou anterior. Muitas vezes a gente faz o seguinte comentário: poxa, quando eu sinto a presença de Deus é tão bom, eu sinto uma paz enorme no meu coração, eu sinto uma alegria, e realmente, irmãos, é óbvio, quando o Espírito Santo vem e visita e traz para a gente a presença de Jesus, não tem como a gente não sentir esses sentimentos maravilhosos, mas existe às vezes um risco da gente querer mais a presença de Deus pelo que ela pode trazer para o nosso coração, do que pela presença de Deus em si. A pergunta que a gente tem que fazer é: e se nós começássemos a buscar a Deus por quem Ele é? Isso, meus irmãos, é maturidade na fé. Vocês lembram que Moisés viveu isso com Deus? Em determinado momento, o povo começa a pecar, faz lá um bezerro de ouro para se prostrar diante dele. Deus fica irado, fala que não vai mais seguir com o povo. E aí o que Moisés fala para o Senhor? Senhor, se você não for com a gente, não nos envie. Eu não quero terra prometida se você não estiver comigo, Senhor. Não faz o menor sentido, você entende? É isso que estava no coração desse servo de Deus. Se o Senhor não estiver, não faz sentido. Entende, meus irmãos? Será que a gente tem buscado Jesus só pela alegria que Ele pode oferecer para o nosso coração? Ou pela paz, ou pelo sentimento bom que a gente sente? Por que a gente busca Cristo? Não é para a gente ter paz, apesar de que quando a gente busca Jesus, a gente vai sentir paz. Não é para a gente sentir alegria, apesar de que quando a gente busca, a gente vai encontrar alegria. Não é para a gente ter sentido na vida, apesar de que quando a gente busca o Senhor, a gente encontra sentido para a vida. Meus irmãos, a gente busca Jesus para simplesmente encontrar Jesus. É assim que é para ser. Eu vou buscar Jesus, para encontrar Jesus, Ele precisa ser o alvo. O desejo do nosso coração precisa ser: Jesus, eu quero a sua presença. Obrigado se você trouxer paz para o meu coração, obrigado se você trouxer alegria, obrigado se você puder me consolar, mas o que eu mais quero é a sua presença. A gente busca Jesus para encontrar Jesus. Precisa ser assim no nosso coração, meus irmãos. E por fim, a última aplicação. Adore Jesus com tudo o que você tem. É somente por causa dele que a gente tem acesso a essa doce presença do Espírito Santo. É somente porque Jesus recebeu a ira justa pelos nossos pecados que nós não somos consumidos imediatamente, toda vez que a gente se apresenta a Deus sem nenhum temor. E Ele sabe tudo o que existe dentro do nosso coração. Jesus sabe de todos os podres que a gente carrega aqui dentro. Jesus conhece toda a nossa história, Ele conhece todo o nosso passado vergonhoso. Jesus conhece cada desejo egoísta, cada desejo obscuro que nós temos. Ainda assim, Ele diz que veio ao mundo não para condenar, mas para salvar.
Mesmo conhecendo esse nosso coração, Ele é o Deus que diz: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, pedir perdão e então correr para os seus braços. E Ele sempre vai receber cada um de nós com alegria. É por isso, meus irmãos, que Ele foi para a cruz. Por isso que eu posso falar isso essa noite aqui com toda essa convicção. Por isso Ele é merecedor de toda a nossa gratidão. Por isso a gente precisa adorar a esse Salvador com tudo que a gente tem. A presença de Jesus é a coisa mais valiosa que existe. Se for preciso, joga o seu celular no lixo. Se for preciso, apague aquele aplicativo que te faz perder tempo, que te faz pecar. Faça o que for necessário para se aproximar de Jesus. Se for preciso, jejue mais. Se for preciso, ore mais. Se for preciso, leia mais a Bíblia. Adore com tudo o que você tem. Que seja assim na nossa vida, por todos os dias, amém? Que o Senhor dê para a gente força, que Ele ilumine mesmo os nossos olhos e encha o nosso coração para que a gente consiga viver isso de verdade. Não só como um pensamento distante ou algo que talvez a gente queira, mas a gente acha que está muito difícil. Meus irmãos, Jesus foi para uma cruz e tornou tudo isso que a gente está falando aqui essa noite possível. Creia nisso, traga isso para o seu coração e queira viver com Jesus, com tudo o que você tem, com todo o desejo do seu coração, amém? Senhor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua palavra, tão preciosa, Senhor. Obrigado por nos revelar quem você é, obrigado por nos mostrar todo esse amor, toda essa graça. Nós te louvamos, Senhor, ajuda a gente a viver uma vida que te honra, que agrada o seu coração, ajuda a gente a estar cada vez mais perto do Senhor. Por favor, Senhor, quebranta os nossos corações, Deus. Nessa noite aqui, Senhor, quebranta cada coração nesse lugar, que a gente se prostre diante da sua presença majestosa, digna de toda adoração, Senhor. Quebranta o nosso coração, enche cada um de nós de temor, de desejo pela sua presença, para que o seu nome, Jesus, seja honrado, para que o seu nome seja exaltado, glorificado, para que você receba toda a adoração, Senhor. E é no seu nome precioso que eu faço essa oração aqui, nesse momento. Amém, Senhor. Amém.